Agora vamos falar sobre cores. Como é que funcionam as cores no P5.js? E é aqui que as possibilidades de criação aumentam absurdamente, tá, povo? Então, aqui duas cores básicas. Você tem o cinza e você tem o branco. Então, de alguma forma, o programa está controlando as cores. E a gente já viu que se a gente mudar esse número aqui na função background, de alguma maneira a gente controla a cor do fundo da minha tela de desenho. Então, de forma bem básica, o computador funciona através do RGB, padrão RGB de cores. Você já ouviu falar disso aqui, né? O R significa red, famoso vermelho. O G significa green, o famoso verde. E o B é de blue, o famoso azul. E a ideia por trás desse sistema é que, misturando quantidades diferentes de vermelho, verde e azul, a gente consegue todas as outras cores. Então, voltando aqui para o meu programa, eu vou colocar mais argumentos aqui na minha função background. A minha função background pode ter 3 argumentos. E você sabe por quê, né? O primeiro é para vermelho, o segundo para verde e o terceiro para azul, justamente o padrão RGB. Bom, colocando 0 aqui nos 3 parâmetros, a gente não tem quantidade nenhuma de cor vermelha, nem azul, nem verde aqui. Se eu mudar esse número aqui primeiro, 30, por exemplo, eu coloquei uma quantidade pequena de vermelho. Se eu quiser colocar mais um pouco, vamos colocar bastante, 200. Olha aí que legal, a cor do fundo está mudando. Se eu quiser colocar uma quantidade absurda de verde aqui, vamos colocar 500. Tá aí, o fundo ficou todo verde. Tá, se eu começar a misturar cores, vamos colocar um pouco de verde, vamos colocar verde, um pouco de azul. O que a gente tem? A gente tem uma cor aí mais bonita no seu nome desse negócio. Vamos tirar um pouco do verde aqui, vamos deixar só 100 no verde e colocar um pouco de vermelho. Vamos colocar 20 de vermelho aqui. Acho que não vai mudar muita coisa, não mudou. Vamos colocar 100 de vermelho aqui. Vamos tirar o azul aqui e colocar mais vermelho aqui, bastante vermelho. Olha só aquelas cores malucas que você pode criar. Muito bem, se eu colocar um máximo de cores, vamos colocar 1000 para todo mundo aqui. 1000, 1000, 1000. Vamos ver o que a gente tem aqui. Cor maluca será essa? Eu tenho branco. Aí você fala assim, poxa, mas eu estou misturando um monte de cores e estou recebendo branco. Isso porque o computador simula não uma mistura de pigmentos, mas uma mistura de luz. É como se você acendesse lanternas de cores diferentes e apontasse para a mesma parede. Naquele ponto em que elas se interceptam, você vai ver uma nova cor resultado daquela combinação. Se você der um Google, padrão RGB de cores. Muito bem. Bom, e existe um limite de quantidades que você pode colocar para cada cor. Mesmo colocando um número muito alto aqui, vamos colocar um número bem alto, o teu computador não vai colocar mais azul do que vermelho e verde, por exemplo. E você vai continuar tendo branco. Isso porque os limites das quantidades de cores são o 0, que é cor nenhuma, né, nada de cor, e o máximo, que é 255. Esse aqui é o nosso máximo. Como na programação o 0 representa informação, nós temos 256 números entre o 0 e o 255. E isso aqui para cada cor. Então imagine as possibilidades de criação que você tem, beleza? Maravilha. Então se a gente voltar lá na função background, né, você percebe que você não precisa colocar esse número medonho aqui, 255 basta. Toda vez que você passa de 255, o P5.js entende 255. Mas a gente estava usando até agora a função background com um argumento só, não era? Olha só, se eu colocar apenas 255 uma vez, ele também entende como branco. Isso porque se a gente usar a quantidade de vermelho igual a quantidade de verde igual a quantidade de azul, a gente utiliza o que chamamos de escala de cinza. E a gente não precisa escrever as 3 quantidades, basta escrever um número apenas. Como é o caso aqui, né? Como é o caso aqui, se eu colocar 100, eu tenho uma quantidade de cinza, mas se eu tivesse colocado quantidades iguais de vermelho, verde e azul, eu vou ter a mesma cor, tá vendo? Essa é a escala de cinza. Então, se você quer usar cinza, um número apenas basta. O P5.js vai entender o que você está falando. Deixa eu resumir uma coisa agora para você. Padrão das funções de cor no P5.js. Por exemplo, background é uma função de cor. Ela altera a cor do fundo. Então, as funções de cor, elas são definidas da seguinte forma. O nome dela, função de cor. Por exemplo, background é uma função de cor, seguida de um argumento. E o ponto e vírgula no final. Então, background, ponto e vírgula no final. Quando a gente usa apenas um argumento, a gente está trabalhando na escala de cinza. Se a gente usa 3 argumentos,
o nome da função de cor e 3 argumentos, a gente está trabalhando na escala RGB. Beleza, povo? Deixa eu apagar esse background aqui. Vou te mostrar outras funções de cor agora que são importantes. Bom, a gente tem o nosso retângulo na tela. Vamos pegar aqui nosso retângulo. Tava lá na tela. Eu consigo mudar a cor, eu consigo mudar cores nesse retângulo. Se eu quiser mudar o contorno do retângulo, certo? O contorno do retângulo, eu vou usar uma função chamada stroke. Agora, se eu quiser alterar o preenchimento da minha forma, eu vou usar uma função chamada fill. E ambas seguem esse padrão de definição, se você quer usar a escala cinza ou RGB. Vamos fazer um exemplo aqui. Então vamos supor que eu quero alterar a cor desse retângulo. A parte interna dele está branca agora. É a cor padrão. Então logo antes da função retângulo, eu vou escrever fill. E como eu quero um preenchimento vermelho, eu vou colocar mais vermelho do que as demais cores. Tá aí, agora tem um retângulo vermelho. Uma coisa mais amarela, vou colocar um pouco mais de verde aqui, ó, misturando verde com vermelho e amarelo. Tá, mas se eu quero mudar o contorno desse sujeito, eu preciso usar a função stroke. E eu vou querer um contorno agora verde. Todo verde, nada de vermelho, nada de azul. Ele mudou aqui, né? Não sei se dá pra ver direito aí. Tá aí um contorno verde, mas esse contorno tá muito fino. E outra coisa, ele também alterou o contorno da minha linha que tá passando aqui embaixo, que a princípio não tem nada a ver com o retângulo. Mas eu não quero isso, eu quero que a linha tenha um contorno diferente do contorno do retângulo. Então, antes da função linha, eu vou dar um comando stroke, contorno. Vamos colocar vermelho, por exemplo. Tá aí. Opa, meu ponto e vírgula tá aqui dentro, fora. Sai daí. Bom, se eu desenhar uma elipse agora aqui no final, vamos ver. Elipse. Vamos colocar ela na posição, sei lá, 300, 200. Ela vai ser bem grande. Vamos colocar 200, 200 aqui para elipse. Bela elipse. Olha só, ela tem um contorno, olha bem, né? Ela tem um contorno verde e um preenchimento amarelo. Por que isso aqui está acontecendo, hein, cara? Então, logo antes da elipse, eu vou digitar os comandos para o contorno, stroke. Eu vou pegar um contorno, sei lá, um contorno todo azul. Opa, faltou uma vírgula aqui. Um contorno todo azul, bacana. E um preenchimento branco, pode ser? 255. Deixa eu dar um enter aqui só para você ver as 3 figuras diferentes, né? Então a gente tem um comando de cor para a linha, dois comandos de cores para o retângulo e 2 comandos de cores para a elipse. É claro que a linha não precisa de fio, né? Você não preenche uma linha, ela tem apenas um contorno, a linha não tem volume, certo? Massa, vamos dar uma olhada nas referências para ver que outras funções a gente tem ali, funções de cores, né? Da color, tá aqui logo no começo. Olha só quantas funções de cores a gente tem, né? Aqui tem o fill, tá aqui, o stroke tá aqui, o background também. Tem essas duas funções aqui, que é o no fill e no stroke, que eu quero trabalhar com vocês. O que será que elas fazem? Vamos pegar o no fill aqui. Aqui tem alguns exemplos bacanas, mas se você for ler aqui, o no fill elimina o preenchimento. Basicamente, e aí, ele tem argumento? Não, essa é a sintaxe. É só escrever ele, abre e fecha parênteses. Vamos testar, vamos ver aqui o que acontece. Vamos pegar então o retângulo. O retângulo que está escondido lá. Ao invés de fill, de amarelo, eu vou escrever aqui em cima no fill. Abre e fecha parênteses. Ó, e sumiu o preenchimento do sujeito, né? Olha só, a gente está vendo a cor do fundo apenas, né? Do background. Toma cuidado com a sintaxe, né, cara? Olha só, no fill, o F é maiúsculo. Se você colocar um F minúsculo aqui, o computador não vai entender. Ele não sabe que função que é essa, tá vendo? Muda tudo, ó. Dá até uma linha, cadê? Ó, mensagem de erro aqui na linha 14, tá vendo? Opa. Então, F maiúsculo. Cuidado, hein? O programa diferencia maiúsculas de minúsculas, hein? E o no stroke deve eliminar o contorno. Então, vamos tirar o contorno da minha esfera. Ao invés desse comando stroke, eu vou escrever no stroke. Tirei o contorno. Dá pra ver que está sem contorno ali? Está sem contorno. Então, a gente conhece a função background, que é uma função de cor. A gente conhece a função fill. A gente conhece a função stroke. A função no fill, no stroke. O S maiúsculo também. Nossa, minha letra tá horrível. Eu quero te mostrar uma última função de cor, que é o stroke weight.
que será que essa função faz, hein? Isso aqui é um, é um GHT, beleza? E essa função controla a espessura do contorno. A gente coloca um argumento aqui dentro, que é um número, que indica a quantidade de pixels que você quer de espessura aqui. Vamos pegar esse retângulo que não tem preenchimento. Ele tem um stroke verde. Vamos colocar a função. E eu quero um 5. Vamos colocar o número 5 aqui para a gente ver. Legal, está controlando também a espessura das outras formas, né? Porque eu não dei stroke weight neles. Então vou apagar essa linha aqui. Pronto, eu não quero mais a linha. Pô, legal, né? Uma maneira de você controlar a espessura do contorno. Dá para fazer bastante coisa com isso também. Última coisa que eu quero comentar com vocês é que as funções de cor ainda podem receber um outro argumento. 4 argumentos aqui. Além do RGB, ainda tem espaço para mais um que a gente pode utilizar. Esse último argumento controla a transparência da figura. A transparência também é controlada por números que vão de 0 a 255, onde o 0 indica transparência total, e o 255, opacidade total, cara, é opaco. Então vou pegar aqui a minha função fio, ela tem os 3 parâmetros do RGB, vou colocar o 4º parâmetro aqui, que é a transparência, vamos colocar uma transparência de 100. O meu círculo ficou transparente, ó. Você consegue ver agora o contorno lá por trás, o retângulo tal, e o fundo. Se eu aumentar esse número, vamos colocar 200, ele vai ficando cada vez menos transparente. E se eu me aproximar de 0, vamos colocar aqui 30, ele vai ficando mais transparente ainda. Olha só que legal, né? Dá para você fazer bastante coisa aqui. E toma cuidado com a ordem que você escreve o teu código. Por exemplo, se eu colocar esse preenchimento da elipse depois dela, o que você acha que vai acontecer? Porque lembre-se da ordem. O computador está lendo as linhas de cima para baixo e está executando elas. Então a ordem para você preencher uma figura de vermelho está aqui em cima, olha só. Vai aparecer o retângulo, então o computador vai pintar ele de vermelho e depois a elipse também vai ser pintada de vermelho. Essa ordem aqui para preencher a figura não serve de nada. Olha só o que acontece se eu trocar o background de lugar. Deixa eu tirar ele aqui e colocar ele aqui no final. Uai, não tem figura nenhuma, cara. O que o computador está entendendo disso tudo? Ele desenha as figuras, pinta todas elas, só que no final você dá ordem para ele pintar o fundo. E o que ele vai fazer? Ele vai pintar toda a tela de desenho com a cor do fundo, escondendo as suas figuras. Muito bem, então agora você tem bastante coisa para trabalhar aí, né? Abraço aí, galera.